E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Eu ainda há pouco gravei o vídeo anterior, eu estou aproveitando e gravar na sequência aqui para não ficar coisa muito longa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior ainda, tem o cardzinho aqui para você voltar, ou se não, assista esse vídeo até o final. Lá tem a playlist para você poder ir assistindo esses vídeos. Como eu tenho falado aqui nessa série, esse é o terceiro vídeo, e certamente haverá de ser uma série bem legal, e ela vai ser uma boa referência, uma boa orientação para você que quer se tornar um terapeuta naturista, um naturólogo, um terapeuta integrativo e tudo mais. No vídeo passado eu já eliminei aí um número relativamente legal de pessoas que não estão a fim de seguir o que você está seguindo. Se você está me assistindo agora e já assistiu os vídeos anteriores, é porque você sabe o que eu estou falando. Se por alguma razão você, repito, não assistiu os vídeos anteriores, assista. E se você fizer parte da turma dos mimizentos, você vai perceber que esse vídeo aqui não tem a menor significação para você. Porque esse vídeo aqui é a continuação do anterior, e no anterior eu peguei pesado mesmo, tá bom? Então, se você estiver gostando desta série, vai lá no vídeo anterior, dá um clique que gostou. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo hoje, porque é um assunto bem legal, bem bacana, e ele é orientativo. E siga ele, você vai seguir os passos que eu vou te orientar aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai realmente se encantar com o que eu vou te falar por aqui. Tá legal? E no vídeo de hoje eu vou discutir algumas terapêuticas, algumas abordagens terapêuticas que você pode começar praticando. Tá? Qual é a ideia desse trabalho hoje, desse nosso vídeo hoje? É levar você para um nível onde você consiga compreender que você não vai se tornar um naturólogo, um terapeuta integrativo da noite para o dia. Isto não vai acontecer. Eu tenho esta prática há 50 anos. 50 anos. Esse é o meu número hoje, 50 anos. Eu estou estudando até hoje. Eu tenho essa dedicação até hoje. Eu tenho uma especialidade na minha área de trabalho, que é a oncologia. A oncologia é uma área altamente complexa. Não é brincadeira. É um assunto que tem múltiplas direções, norte, sul, leste, oeste, para o céu e para as profundezas. É para tudo quanto é lado você tem, e todo dia todo dia você tem que estudar, e todo dia eu acolho pacientes com estas características que chegam até mim, que estão fazendo seu tratamento lá com seu médico, está fazendo quimioterapia, radioterapia, está passando pelo processo cirúrgico, está com diagnóstico recente, está com questões interrelacionais por conta da doença. Então eu fui adquirindo esta expertise dentro dessa área e contribuo significativamente para ajudar esses pacientes, vou usar a expressão do vídeo passado, a responder perguntas de dúvidas que nunca existiram. A responder perguntas de dúvidas que nunca existiram. Eu lido com pacientes que são pacientes que não são normais. Eu sempre repito isso para o meu paciente, a primeira coisa que ele chega no consultório. Essa é a frase que eu digo para todos os meus pacientes quando chegam no consultório. Paciente oncológico, quer seja aquele que vão no consultório ou aqueles atendimentos online. O paciente oncológico não tem vida normal. Olha só, como é que você fala isso? Paciente oncológico não tem vida normal. Aí o que mais você fala para o teu paciente, assim, de pronto? Aí essa é uma frase que eu falo só para o meu paciente. Se você disser que eu falei aqui no vídeo, é claro que eu vou negar até a sepultura. Eu nunca disse isso aqui para você no vídeo, tá? O paciente oncológico não tem cura. Como assim? Não, porque o paciente oncológico, assim como o diabético, o cardiopata, o asmático, ele não tem cura. Ele vai ser um paciente com essas características patológicas, sistêmicas, funcionais, com essas síndromes, o resto da vida. Então, por isso, ele vai ter que cuidar da sua condição patológica para o resto da vida. Então, ele não é que ele pode deixar de ter os sintomas. Eu, por exemplo, sou um cardiopata.
Eu hoje não apresento praticamente nenhum sintoma da cardiopatia. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho falta de ar. Eu não tenho problema de locomoção. Tá? Eu só tô velhinho, tô lá com quase 70 anos, mas tá tudo certo, tô de boa. Tá? Mas eu carrego comigo o perfil do paciente cardiopata. Eu não tenho nenhum sintoma da cardiopatia. Meu cardiologista faço sempre a minha visita ao cardiologista, eu estou sempre com acompanhamento nutricional, eu estou cuidando dos meus exercícios físicos e tudo mais. Então eu não tenho uma vida normal, eu tenho uma vida adaptada à minha patologia. Ah, Flávio, mas então o que é uma vida normal para você? Uma vida normal é quem fuma e tá nem aí, quem bebe, tá nem aí, come o que quer, a hora que quer e não tá nem aí. Tem relações emocionais e afetivas de qualquer jeito, não liga para as suas coisas, tá nem aí. Isso é uma vida normal. Então, eu tô falando que eu tô sendo irônico para ser didático. Normalmente, as pessoas vivem desta forma. Elas não têm absolutamente nenhum sintoma, não apresentam nenhum traço de patologia. De repente ela vai ver um exame lá, o exame bioquímico dela está tudo em ordem, então ela está bebendo refrigerante, está tomando suco, ela se alimenta ela come uma macarronada às 10 horas da noite e vai dormir às 10h30 e acha que está tudo certo. Enfim, todo esse comportamento anômalo, ele é normal. E o paciente, aquele que eu acolho, ele não é um paciente. Agora você não é um paciente normal. Tá? Então você vai ter que se comportar como um paciente que não é normal. Então eu uso essa metáfora, eu uso essa ironia, de modo a dar a esse paciente um choque de gestão, porque o que vai acontecer daqui para frente agora, eu vou cuidar de você. E eu vou responder perguntas das quais você nunca teve dúvida. Essas dúvidas que eu vou colocar no seu subconsciente, aí, no seu consciente sobretudo, você nunca passou pela sua cabeça essa possibilidade. Tá certo? Com isto, eu abro a nossa conversa aqui, apresentando para você essa ideia. No vídeo anterior eu disse para você tem que se conhecer a si mesmo. Se você se conhece a si mesmo, se você é agora a síntese de um anormal, você é um anormal como eu, tá? Então você está preparado para começar a sua formação terapêutica de base. A formação terapêutica de base, ela se espelha dentro de um campo microvibratório. O que eu quero dizer com microvibratório? Nós vamos lidar com condições vibratórias muito sutis. O máximo que nós vamos lidar, assim, em termos mais grosseiros, são as microatividades neurofuncionais. Beleza? Eu vou explicar para vocês, mas você vai entender tudo certinho agora. Então, na medida que você já é um cara anormal, você já é uma pessoa anormal, ou seja, você tem o hábito de ter uma boa noite de sono, você é uma pessoa alegre, descontraída, você vive de uma forma harmoniosa com o ambiente onde você está, as suas relações interpessoais e relações afetivas estão em ordem, bacana, você é produtivo naquilo que você está fazendo, muito embora você gostaria de sair de onde você está e se tornar um terapeuta. Está perfeito, é uma decisão fabulosa e eu estou apoiando a sua decisão. Você é uma pessoa que tem o hábito regular de uma boa hidratação. O uso de bebida alcoólica é restritíssimo a situações muito particulares. Você não fuma, você pratica exercício físico moderado. Então você é um anormal. Você é uma pessoa anormal. Então você está efetivamente preparado para se tornar um terapeuta. Tá? Não vá adiante se essas questões não estão muito bem ajustadas em você. Ai, Flávio, eu estou fazendo um esforço.
Agora eu estou consciente disso e tô me encaminhando para isso. Eu não faço exercício moderado, eu tô me organizando para dar minhas caminhadas aqui. Puxa, eu não bebia tanta água assim, mas eu tô fazendo um programinha aqui com o meu smartwatch aqui, ele me lembra que eu tenho que tomar um copinho de água. Então, beleza! Você está fazendo a lição de casa, tá? Depois você, no outro vídeo anterior, você assiste a primeira parte do vídeo, onde eu conto a história com o meu professor de cálculo do primeiro ano de faculdade, professor Pedro Nabuco. Então, vamos passar para a parte prática agora. As terapêuticas microvibratórias, elas estão intimamente ligadas à nossa atividade elétrica. O que significa isso? O nosso corpo, a nossa dinâmica biológica, ela funciona por impulsos elétricos. Impulsos elétricos. Se você pisca, se você contrai um músculo, se você ouve, se você sente o cheiro, se você sente o gosto, tudo, o batimento cardíaco, o peristaltismo, tudo que funciona no seu corpo demanda uma atividade elétrica. Então, toda atividade elétrica gera o aparecimento, a atividade elétrica no nosso corpo gera uma produção de energia. Essa energia, que é chamada de energia vital, ela é resultado de uma atividade elétrica no nosso organismo. Por exemplo, o alimento que você come, ele tem lá os seus nutrientes, ele tem as substâncias, eu não vou discutir isso agora aqui, ele tem lá as múltiplas substâncias que, quando ingeridas, elas são quebradas à luz de um processo bioquímico, e na medida que essas substâncias elas são polarizadas, elas se parecem muito com usando assim uma metáfora, eu ia usar a palavra capacitor, mas talvez ela não seja tão didática no momento, mas uma micro bateria, tá? Uma coisinha que está ali prontinha para ser usada. Então você pega uma bombazinha chamada sódio-potássio, que está ionicamente polarizada, e leva para dentro da célula do teu músculo. E aí depois um comando elétrico do seu cérebro dá a faísca aí. O que acontece a hora que você contrai o músculo? A hora que você anda? A hora que você se movimenta? Todas essas substâncias devidamente preparadas à luz da bioquímica geram impulsos elétricos a ponto de produzir um movimento, a ponto de produzir uma manifestação. Então, isso precisa ficar muito bem claro para você. Eu tenho certeza absoluta. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza absoluta que você, que eventualmente esteja fazendo alguma formação com qualquer dessas uni-esquinas da vida aí de terapias transcendentais, esotéricas, quânticas, metafísicas, sabe Deus o quê? De mesas de não sei das quantas, não é capaz de explicar para você este funcionamento. É elétrico. Pois muito bem. Então acontece um fenômeno que eu preciso ter no meu organismo uma grande disposição de partículas elétricas dispostas no nosso corpo, a ponto de permitir que este mecanismo funcione de forma adequada. O que acontece quando nós temos deficiência de partículas ionizadas no nosso corpo? Existe um fenômeno chamado oxidação. A palavra oxidação nada mais é do que a perda de elétrons. Eu me lembro, na minha turma de química, a gente tinha um acrônimo que era porra, e tira o A. Quem perde se oxida, quem recebe se reduz. Então o mecanismo de oxirredução no metabolismo, tá? É a hora que quem perde elétrons se oxida. Então todo o processo de perda de elétron, todo o processo metabólico, toda a dinâmica funcional do nosso corpo induz a perda de elétrons.
Ou, na verdade, não perde no sentido de que ele vai embora, ele some, desaparece, vai para um buraco negro, vai para a 12ª dimensão. Não é isso. Ele entra por uma condição de equilíbrio onde existe um fenômeno chamado oxidação. E é uma coisa que nós não queremos para o nosso organismo, é a oxidação. Então o que a gente faz? A gente hidrata o corpo para produzir um equilíbrio, a gente tem uma alimentação adequada para manter esta condição bioquímica adequada e tudo mais. E nós servimos de terapêuticas que mantêm o equilíbrio eletrostático do nosso corpo. Duas terapêuticas são fundamentais nesse processo: a massoterapia e a imposição de mãos. A massoterapia e a imposição de mãos. Então, Flávio, você está dizendo que eu devo começar por essas duas terapêuticas? Sim. Sim. Comece por isso. Aí eu gostaria de usar uma mesa, não sei das quantas, rodar o pêndulo. Não. Você quer ser um terapeuta naturista de alto nível? Comece pela imposição de mãos e a massoterapia. Quais são as técnicas de massoterapia? Existem ótimas técnicas de massoterapia que você pode aprender. Tá? Shiatsu, por exemplo. Shiatsu. Então, você aprende esta técnica tranquilamente em 4, 5 meses, tendo um bom professor, uma orientação adequada. Em 4 meses você aprende a técnica. Aprende! A proficiência vem com o tempo. Aprende. A proficiência vem com o tempo. Eu dei o exemplo do shiatsu, que o shiatsu é uma técnica muito legal. Além de ser gostosa de ser aprendida, no momento que você está fazendo a sua prática, é muito bom que você está recebendo também. Existe aquela troca entre os participantes do curso e é muito legal. Ah, Flávio, eu tenho curso online. É possível? É possível. É possível sim. Possível. Dá. Mas tenha sempre em mente que você vai ter que ter alguém, você precisa receber o shiatsu e você precisa oferecer o shiatsu também. Outra técnica corporal desenvolvida pelo Juraci aqui no Brasil, Juraci Cansado, lá no Carioca, é uma técnica excepcional. Do-in. É uma técnica de uso de pressão dos dedos e que já vai te dar um salto, um olhar lá na frente para a medicina tradicional chinesa, caso você queira utilizar a acupuntura. Então, o Juraci tem um programa de treinamento excepcional. Coloca no teu site, Do-in, tá? Você vai adorar o negócio. Bom, eu dei essas duas. Flávio, tem outras tantas técnicas aí de massagem e tudo mais. Eu falei, dei essas duas apenas para que você tenha uma referência. Existem outras. Todas as técnicas onde você toca no corpo do seu semelhante e você começa a perceber aquilo que é denso, aquilo que é a musculatura e tudo mais, respeitando a sacralidade daquele corpo, trabalhando com responsabilidade, trabalhando com integridade ética e moral, tá bom? Eu não estou falando de práticas de massoterapia onde tem lá final feliz e tudo mais, aquela coisa toda. Tem essa pegada? Tem, não tem problema não. Eu não estou dizendo para não, eu não estou dizendo que não. Eu só estou dizendo que dentro do âmbito terapêutico, eu te peço que tenha um pouquinho de cuidado ao enveredar por este caminho, porque este caminho não é caminho para a turma da 5ª série. Não é caminho para a turma da 5ª série. É um assunto que demanda um nível não só intelectual, mas um nível ético e moral muito elevado. Tá? Então, apenas tenha o cuidado. Eu estou fazendo massagem tântrica agora e não sei o que. Que chique, que bacana. Como é que é o negócio? É bandalheira, é final feliz. Quando eu digo final feliz é porque tem outras coisas que, em vez de privilegiar o equilíbrio... Flávio, você tá falando mal do massagem tântrica? Não, sou formado nessa técnica. Deus me livre. Deus me livre. Eu tive um professor, o Ronald Fuchs,
foi o meu professor. Estou falando o nome dele porque eu sei que é um nome de uma performance elevadíssima. Cara, seríssimo nesse trabalho. Então, eu vou deixar fechado por aqui para que você comece a fazer o seu trabalho de massoterapia um pouquinho para baixo. A massagem tântrica é o top player do negócio. Não tem discussão com relação a isso. Com relação à questão do toque no corpo e de promover sensações que levam o indivíduo para um outro estado de consciência. Não é agora. Você está na formação terapêutica de base. Isso é formação terapêutica avançada. Beleza? Essa técnica, a técnica de massoterapia, aí depois tem as massagens desportivas, tem uma série de coisas que você eventualmente pode começar a se interessar por ela, porque aí você vai lidar com biomecânica, você vai ter um professor que te vai falar sobre a cinesiologia, ou seja, a dinâmica do funcionamento do corpo, em termos de mobilidade, e tudo isso. Na medida que você vai fazendo a intervenção agora na formação de base, você já vai produzindo um efeito terapêutico adequado. A massoterapia, dependendo daquilo que você utiliza, ela produz um equilíbrio eletrostático do seu corpo. Tá bom? Segunda parte é a imposição de mão. Existem várias técnicas de imposição de mão. Sobretudo aquelas utilizadas dentro, inclusive, de centros espíritas, com relação à paz e tudo. Mas eu quero chamar a atenção para uma técnica que foi desenvolvida no final do século XIX no Japão, pelo sensei Mikao Usui. E essa técnica, ela tem uma característica elétrica absolutamente única. Única. Em que pese o fato, chama Reiki. O Suishiki Ryoko Gakkai é a organização que detém a totalidade desse conhecimento, e certamente a prática do Reiki, e eu comecei assim, eu honro meu professor por isso, eu comecei assim, a prática do Reiki, ela tem um caráter iniciático num determinado momento, porque assim ela foi concebida, tá? Mas em se tratando de técnica, de prática, de imposição de mãos, indiscutivelmente é um trabalho excepcional. É um trabalho de 1 hora, um pouco mais, é um trabalho de equilíbrio vibracional excepcional. Então, só para fazer uma coisinha aqui, eu já ensinei, eu sou mestre de Reiki, mestre tradicional de Reiki, e eu já ensinei a técnica para pessoas não iniciadas. Ensinei a técnica para pessoas não iniciadas. E fizemos a comparação dos resultados. Quem é iniciado, aplica a técnica. Quem é não iniciado, aplica a técnica. O resultado, idêntico. Idêntico. Ai, Flávio, mas idêntico. Idêntico. Não queira achar que as coisas são diferentes. Não. Idêntico. Idêntico. Porque existe um princípio na técnica, na prática em particular, que é um sistema de transposição da consciência. O praticante de Reiki, ele começa agora a lidar com essas questões. Você vai começar a sacar. Espera um pouco. Como é que isso está funcionando? Como é que eu estou conseguindo perceber na palma da minha mão essas alterações? Essas alterações são alterações elétricas. A hora que você começa a impor as suas mãos numa determinada área que está oxidada, que está com deficiência de elétrons, o seu corpo começa a doar elétrons. E, por favor, essa energia doada, esse quantum de energia doado a esse paciente, que nada mais é do que um equilíbrio eletrostático, isso não vem do céu. Isso não entra pela tua cabeça e sai pelos braços. Isto é uma característica do operador. Lembra que eu falei no vídeo passado? Como é que você está? Você está bem? Está tranquilo? Está sossegado? Está bem hidratado? A sua saúde está legal? Os teus indicadores bioquímicos estão ok? Pratica exercício? Está de bem com a vida? Tranquilo? Você está com uma atividade elétrica muito organizada. E a hora que você impõe as mãos, você tem elétrons sobrando nas tuas extremidades. Existe um fenômeno chamado equilíbrio eletrostático, onde tem deficiência, tende a receber elétrons. Onde tem excesso, tende a doar. O excesso de elétrons é notadamente
uma característica saudável dos indivíduos. Então, essas duas modalidades, a imposição de mãos e a massoterapia, são as duas modalidades técnicas que você precisa aprender para produzir os efeitos terapêuticos desejados. Com relação à prática do Reiki, durante muito tempo, fazendo esses testes, eu percebi que eletricamente os indivíduos, nós temos um equipamento um equipamento eletrônico que mede a intensidade de corrente elétrica no organismo do indivíduo que tá com saúde, com bem-estar e tudo mais. Então você consegue medir através deste equipamento a intensidade de corrente elétrica. Pois muito bem, chama Rio Doraco. A tradução literal dessa expressão é linha de boa condutividade. E você faz as medições no corpo e verifica. Ele é eletrônico, não tem coisa subjetiva não, é eletrônico. Então, quando você percebe que o indivíduo está com alguma, vamos dar um exemplo ali, ele está com uma disfunção na vesícula biliar, uma disfunção no fígado, enfim. Então, a hora que você mede, você percebe aquilo. Então, a hora que você faz, no momento que você faz a imposição de mãos, tanto no fígado quanto nos pontos que estão associados associados ao órgão, depois de 10, 15 minutos, você vai medir novamente, você percebe que a atividade elétrica daquele órgão aumentou. Por quanto tempo? Vai depender depois do processo terapêutico, enfim, é outra coisa. Mas só para você entender isso aí. Então, utilizando uma técnica de Reiki, uma técnica específica de imposição de mãos. Então, quando você aprende a técnica, independente de você receber uma iniciação ou não, a iniciação tem todo um caráter cerimonial, é muito bonito, eu primo por isso, né? Eu gosto dessa cerimônia, muito bacana. Eu já não tenho mais essa incumbência como professor, já transferia todo esse conhecimento para os meus, eu não gosto de chamar de discípulos, mas eles o são, né? E eles estão fazendo um trabalho excepcional, seguindo essa pegada. E o resultado é surpreendente. Então eu preparei um trabalho utilizando as técnicas de Reiki. Ah, Flávio, você ensina todas as técnicas, todas elas, tá? Elas não são secretas, elas são reservadas. Então, se você as aprende de forma reservada, você pode fazer um excelente trabalho, tá? Aí você pode até dar o nome que você quer, ó. Técnica de imposição de mãos do Ailton, técnica de imposição de mão da Rosemary. Pronto, tá feito, tá tudo certo. Então, esse processo eu mostro para você, dentro do conceito da aplicação do Reiki, as múltiplas possibilidades de você utilizar a técnica de imposição de mãos, que é uma técnica de equilíbrio eletrostático, utilizando pontos específicos do corpo. Ô Flávio, mas eu já posso fazer isso agora? Já pode fazer isso agora. Pode fazer isso agora, porque você não vai responder perguntas das quais o paciente ainda não fez. Vou repetir. Você não está preparado ainda para responder perguntas que o paciente ainda não fez. Você está na parte de formação terapêutica de base. E como tal, você deve sacar isso. Agora, quando você promove uma condição de equilíbrio naquele indivíduo, quando você olha para aquele indivíduo e percebe que ele está, puxa vida, ele levantou da maca, saiu da maca e está bem, ele está feliz, ele está, puxa, eu estou me sentindo energizado, com as baterias carregadas, tá? Essa é uma sensação que eu acho que você deve bater a palma para você mesmo, no íntimo do seu coração ali. Yes, consegui, bacana, legal. O que ele tem? Ele tem um tumor de pâncreas, ele tem um tumor de fígado, ele tem uma cirrose hepática, ele tem um refluxo, ele tem asma, ele tem cardiopatia. Não importa. Não importa. Isso agora não importa. Porque talvez você que esteja começando agora a sua carreira terapêutica complementar, terapêutica integrativa,
naturologia, seja o que for, você não está preparado tecnicamente para responder perguntas das quais o paciente não teve nem condições de fazer a ele mesmo essas perguntas. Então, o trabalho de formação de base é dar este acolhimento, produzir o equilíbrio elétrico do paciente, o equilíbrio bioquímico desse paciente. Nós vamos falar de outros assuntos de formação de base no nosso próximo episódio, tá bom? Se você quiser assistir os outros, vá para a nossa playlist. Eu estou deixando tudo muito bem organizado ali para você, tá bom? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.